A China acaba de aprovar uma nova lei que está dando o que falar: prisão perpétua para quem comete crimes de abuso infantil. E, sinceramente, já não era sem tempo. Se você apoia essa causa, inscreva-se no canal e deixe seu like para fortalecermos essa mensagem juntos. Muitas pessoas estão dizendo que essa medida é um exagero, mas eu pergunto: exagero para quem? Para o criminoso ou para a criança que terá sua vida marcada para sempre por um trauma terrível? Vamos ser bem diretos aqui. O abuso infantil não é um crime comum. Ele rouba a inocência, destrói a confiança e deixa cicatrizes emocionais que podem durar uma vida inteira. Ansiedade, depressão, dificuldades de relacionamento são apenas algumas das consequências que as vítimas carregam, muitas vezes em silêncio. Como podemos, enquanto sociedade, olhar para tudo isso e achar que penas leves são suficientes? É simplesmente inaceitável. Quando um sistema de justiça dá sentenças brandas para esses crimes hediondos, a mensagem que ele passa é devastadora. É como se a dor da criança não importasse tanto assim. É uma falha moral que desprotege os mais vulneráveis e encoraja agressores. A decisão da China de impor a prisão perpétua é um passo firme e necessário. É um recado claro de que a proteção das crianças é uma prioridade absoluta e que não haverá tolerância para quem ousar cruzar essa linha. Essa lei não deveria ser vista apenas como uma medida interna da China, mas como um chamado à ação para o mundo todo. Precisamos reavaliar nossas próprias leis e nos perguntar se estamos realmente fazendo o suficiente para proteger nossas crianças. Chega de desculpas, chega de penas simbólicas. O que precisamos é de justiça real. É nosso dever garantir que toda criança possa crescer em um ambiente seguro, livre do medo e da violência. Proteger nossas crianças é a responsabilidade mais fundamental que temos. Agora vamos falar especificamente sobre por que a prisão perpétua é a resposta correta e adequada para crimes graves contra crianças. Primeiro ponto: proteção absoluta da sociedade. Quando um criminoso recebe prisão perpétua de verdade, sem possibilidade de sair, temos a garantia matemática de que ele nunca mais poderá fazer outra vítima. Nunca. É uma proteção definitiva e inquestionável. Pensem comigo. Quantas crianças deixariam de ser abusadas se todos os países adotassem prisão perpétua para esses crimes? Quantos reincidentes, que hoje voltam às ruas e cometem novos abusos, estariam permanentemente afastados da sociedade? Segundo ponto, é justiça proporcional. Um crime que destrói permanentemente a vida de uma criança merece uma punição permanente. Não faz o menor sentido alguém roubar a infância inteira de uma criança, causar traumas que ela carregará por toda a vida e depois de alguns anos estar livre novamente. Onde está a proporcionalidade nisso? A prisão perpétua reconhece a gravidade absoluta desses crimes, reconhece que há ações tão terríveis que o criminoso perde permanentemente o direito de viver em sociedade. E isso não é vingança, é justiça no seu sentido mais puro. Terceiro ponto: dissuasão real. Quando potenciais criminosos sabem que cometer um crime contra uma criança significa passar o resto da vida inteira na prisão, sem nenhuma possibilidade de saída, isso faz diferença. A certeza de uma punição severa e definitiva tem sim efeito preventivo. Não estamos falando de, talvez, pegar alguns anos. Estamos falando de perder toda a sua vida, todos os seus anos restantes, trancado em uma cela. Essa perspectiva faz muitos pensarem duas vezes. Deixe-me ser absolutamente claro sobre algo. Penas temporárias para crimes graves contra crianças são uma piada cruel com as vítimas e suas famílias. Imaginem a situação. Uma criança de 6 anos é brutalmente abusada por um adulto. Sua vida é destroçada. Aos 9 anos, ela ainda está fazendo terapia, tendo pesadelos, lutando para confiar em adultos. Aos 12, continua carregando aquele trauma. Aos 15, 16, 20 anos, ainda está lidando com as consequências daquele crime.
E o criminoso? Em muitos países estaria livre em 5, 8, 10 anos. Livre para reconstruir sua vida enquanto a vítima continua sofrendo. Livre para, potencialmente, cometer o mesmo crime novamente. Isso não é justiça. Isso é uma obscenidade. A prisão perpétua resolve esse problema de forma definitiva. O criminoso nunca sai. Enquanto a vítima carrega o trauma pela vida toda, o criminoso também carrega as consequências de seus atos pela vida toda. Isso é proporcional. Isso é justo. Além disso, elimina completamente o problema da reincidência. Não podemos confiar em reabilitação para crimes dessa natureza. A taxa de reincidência de abusadores sexuais é assustadoramente alta. Mesmo com tratamento, muitos voltam a cometer crimes. Com a prisão perpétua, não corremos esse risco. O criminoso fica onde deve ficar, afastado permanentemente de qualquer criança, incapaz de causar mais danos. Sei que há pessoas que criticarão essa posição, argumentando que é muito severa ou que viola direitos humanos. Preciso responder a essas críticas de forma direta. Primeiro, muito severa em relação a quê? A destruir permanentemente a vida de uma criança inocente? A causar traumas que durarão décadas? Se alguém acha que prisão perpétua é severa demais para isso, essa pessoa tem suas prioridades morais completamente invertidas. Segundo, quanto aos direitos humanos, vamos falar sério. O que acontece com os direitos humanos da criança que foi abusada? O direito à dignidade, à integridade física e psicológica, à infância, ao desenvolvimento saudável? Por que os direitos do criminoso deveriam pesar mais que os direitos da vítima inocente? Alguns argumentam que deveríamos focar em reabilitação. Com todo respeito, isso é ingenuidade perigosa. Estamos falando de indivíduos que cometeram os crimes mais hediondos contra os mais vulneráveis. A sociedade não pode arriscar permitir que essas pessoas voltem às ruas, não importa quanto tratamento recebam. E atenção, não estamos falando de um país pequeno. A China tem mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Quando uma nação deste porte decide que a pena máxima é necessária para proteger os seus jovens, o resto do mundo deveria refletir seriamente. E não é só a China. Vários países asiáticos estão a endurecer as suas leis, reconhecendo que as medidas anteriores eram insuficientes. Enquanto isso, os países ocidentais parecem estar a ficar para trás. Na Europa, as penas são por vezes ridiculamente baixas, e no Brasil, a situação é igualmente preocupante, com criminosos a serem soltos demasiado depressa. Isto tem de mudar. A China está a mostrar o caminho. Essa sentença não é apenas uma punição, é uma declaração de valores. É dizer, os nossos jovens são sagrados, e quem ousar violá-los perderá o direito de viver em sociedade. Por décadas, o debate sobre justiça criminal tem se focado nos direitos dos criminosos. Mas e as vítimas? Onde ficam elas nesta equação? Quando um menor é abusado, a sua vida é alterada para sempre contra a sua vontade. E muitas vezes, estes jovens crescem a ver os seus agressores eventualmente livres. Essa medida oferece às vítimas e às suas famílias uma coisa fundamental: a certeza de que o responsável por tanto sofrimento nunca mais terá liberdade. Isso não apaga o trauma, mas oferece uma medida de justiça real. Ao longo dos anos, conversei com várias famílias de vítimas e uma das maiores angústias que expressam é o medo de que o criminoso volte às ruas. A sentença vitalícia elimina completamente esse medo. Além disso, quando a sociedade impõe a pena máxima, está a dizer à vítima: o que aconteceu contigo foi gravíssimo. Reconhecemos a magnitude do mal que foi feito. O que a China está fazendo deveria inspirar movimentos similares em todo o mundo. Não podemos continuar a aceitar penas brandas para crimes tão graves. Não podemos continuar a colocar a ideologia penal acima da segurança dos nossos jovens. A pena máxima para crimes graves contra menores não é extremismo. É o mínimo que uma sociedade civilizada deveria fazer. Por isso, espero que a minha mensagem tenha ficado clara. A decisão da China
é exemplar e necessária. Crimes contra os mais jovens exigem as respostas mais severas. Não podemos ter mais compaixão pelos criminosos do que pelos jovens inocentes. A China mostrou coragem. Agora cabe aos outros países seguir este exemplo. Se você concorda que os menores merecem proteção máxima, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Deixe a sua opinião nos comentários. O seu país deveria adotar a sentença vitalícia para estes crimes? Obrigado por assistir. Juntos, podemos construir um mundo mais seguro para os nossos jovens. Até ao próximo vídeo.